Eventos complementares. Como eu já disse mais de uma vez, vocês já devem estar chateados de ouvir, a ideia básica por trás de tudo é bem simples, tá? Então, mais uma vez, está aí na apostila, tem um exemplo bem bobinho. Eu vou estressar um pouquinho esse exemplo, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, talvez, tá? Vou apresentar outros dados, mas o que está na apostila é um exemplo. Você entende a ideia do que é um evento complementar e consegue entender para aplicar nas questões. Eu vou tentar dar a ideia do que é um conjunto complementar e por que a gente usa isso, né? Tem mais essa fórmula, se bem que não é difícil e muito menos incompreensível para aplicar, tá? Olha só, como eu disse, quando a gente está falando de conjunto de probabilidade, a gente remete muito à ideia de conjunto. Então, suponha aqui que eu tenho o meu conjunto universo, tá? Como a gente está falando de conjunto de probabilidade, esse meu conjunto universo vai ser o quê? Vai ser o meu espaço amostral, ou seja, onde acontecem todas as coisas daquele universo. E aí eu tenho aqui dentro dele um evento, né? Eu preciso saber o número de elementos do meu espaço amostral, eu preciso saber o número de elementos do meu, eu vou chamar de evento A, tá, gente? Eu vou mudar isso aqui. Para quê? Para não confundir. Só para isso, só para não confundir. Ficar mais fácil você entender aqui a anotação. Vou chamar de evento A. Tá? E se eu quisesse calcular a probabilidade desse A, a gente sabe que teria que saber o número de elementos de A, né? E aí a probabilidade de A seria o quê? A probabilidade de A, de sair aquele evento A, seria N de A dividido, né? Isso é a definição de probabilidade. Veja bem. Vocês devem ter uma vaga noção do que é a interseção de dois conjuntos, né? Então, aqui se eu tenho um conjunto B, essa aqui é a interseção, ó, certo? É aquilo que está comum aos dois. Tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Tem que estar nos dois. Isso é a interseção. O que é a união? Se eu tenho aqui um evento B, né? Tá, a união, nada me impede que o B tivesse aqui também, tá? Nada me impede isso. O que seria a união? Seria os dois conjuntos inteiros. Bastaria que estivesse em um deles. Estando em um deles, está na união. Tá? E aí, talvez vocês se lembrem lá de conjuntos que a gente tem o quê? O conjunto complementar. O que é o conjunto complementar de A no universo? No universo que a gente está trabalhando, certo? É todo elemento que não está em A. Ou seja, o complementar do conjunto A, eu vou poder representar assim, ó, por não A, certo? Ou seja, é tudo isso aqui que está naquele universo que não faz parte de A. Eu quero que vocês entendam essa ideia de complementar. Basicamente assim, se eu perguntasse para vocês, qual é a probabilidade de acontecer todo o resto, né? Ou seja, qual a probabilidade de não acontecer A? Qual a probabilidade de acontecer A está aqui e qual a probabilidade de não acontecer A. Só que em muitas questões, aí você tem que ver todas as possibilidades possíveis. Obviamente pode ter um monte de evento aqui, eles podem se relacionar entre si, pode ser muito difícil. Então, se você consegue calcular a probabilidade de A, talvez seja mais fácil você calcular a probabilidade como você quer que não aconteça o A, vai ser mais fácil então, em várias ocasiões, você calcular a probabilidade do complementar. E como é que eu faço isso? O que é o complementar? É tudo menos o A, certo? Só que a gente viu lá a probabilidade do evento certo, ou seja, um evento certo, acontecer qualquer coisa aqui desse espaço amostral, que esteja aqui dentro desse espaço amostral, a probabilidade é 1. A probabilidade é do evento certo, né? A probabilidade do evento certo, vou colocar aqui, ser de certo, é igual a 1, tá bom? Eu quero que vocês percebam também que eu vou chamar o meu complementar de tudo isso aqui, ó, tá? Então eu vou dizer que eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e esse conjunto aqui, que é o complementar de A, que eu vou chamar de não A, tá? Vou colocar essa notação aí, a gente viu que tinha um Czão, etc, mas enfim. Aqui para probabilidade a gente vai usar essa notação. Então, o conjunto A é só isso aqui, tá, gente? Só isso aqui é o conjunto A. Certo? E o meu complementar, o meu segundo conjunto, juntando os dois, eu tenho todo o universo.
Perceba, o meu complementar é essa outra parte aqui que está em branco. Ó. Só que quando eu junto os dois, eu tenho espaço amostral inteiro. Então, quando eu calculo a probabilidade de A mais a probabilidade do complementar, ou seja, não aconteceu A, quando eu junto esses dois aí, eu vou ter o espaço amostral todo. E a probabilidade do espaço amostral inteiro é 1. É o evento certo, ok? Então, quando eu quero saber isso aqui, ó, como é algo frequentemente muito grande, complexo, difícil de analisar, o que fica mais fácil? Fica mais fácil, em vez de eu calcular a probabilidade disso aqui, eu calculo esta probabilidade, certo? Que frequentemente vai ser mais definida, vai ser mais fácil. E aí, para determinar esta outra probabilidade aqui, o que eu faço? Essa probabilidade de não A, que é o evento complementar, vai ser igual a 1, que é 100%, é tudo, menos a probabilidade de ocorrer A. Certo? Simples assim. Ou seja, vamos para um exemplo parecido com esse que está aí na apostila. Tá? Suponha que você tenha lá num programa, né? Você tenha lá uma urna, e aí você tem trocentas bolinhas dentro daquela urna. Tá? Vou colocar 100 para facilitar. Colocar 100 para facilitar. 100 bolinhas. E aí você tem 2 bolas azuis, né? Você tem 3 bolas verdes, cada uma delas dá uma premiação diferente. 4 bolas amarelas, 8 bolas marrons, tá, 10, 17, vou colocar aqui 3 bolas roxas, 7, 10, 20, acho que eu tenho 25. Vou colocar aqui mais 5 bolas vermelhas, tá? E 75 bolas pretas. Aí beleza, suponha o seguinte, que se você erra lá uma questão, alguma coisa, você tem que sortear. Você tem a opção de responder errado ou você tem a opção de sortear uma bola na urna. Se você sortear uma bola vermelha, você perde, né? E aí você quer saber qual a probabilidade que você tem de ir para a urna e não perder, de vencer, né? Aí, bom, você teria que calcular a probabilidade disso aqui tudo, ou do amarelo, ou de sair uma verde, ou de sair uma, enfim, bababá, ou todas elas juntas, etc. Em vez de você fazer todas essas somas aqui, ó, você sabe que são 100 bolas ao todo na urna, certo? Então você sabe que a probabilidade que você tem de perder, ou seja, eu vou colocar aqui de vermelho, tirar uma bola vermelha, de perder, certo? É o quê? É 5 sobre 100, porque você tem ao todo 100 bolas e você tem 5 bolas vermelhas. Se você tirar isso aqui, ó, né, que é 0,05, se eu não me engano, 5%, é 5%, eu fiz toda essa conta aí para 5%. Sua probabilidade de ir para a urna e perder é de 5%, certo? Só que você está interessado em saber, tá, você a sua ideia é, poxa, se eu for para a urna, qual a minha chance de vencer? Você não tinha pensado nisso. Qual é a minha chance de vencer? Em vez de você calcular todo o resto, fazer todas aquelas somas, descobrir quantas bolas tem de cada um, e etc, 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 você simplesmente, poxa, se, né, eu tenho 5%, aí você percebe que você tem 5% de chances de perder, a sua chance de ganhar, né, ou seja, sua probabilidade de não perder, de não tirar uma bola vermelha, vai ser o quê? 100% menos a probabilidade, ó, de perder aqui, que a gente viu que era 5%. Tá? Ah, professor, que exemplo. Sim, é um exemplo idiota, um exemplo bobinho, só para entender por que a gente usa a ideia de evento complementar. Porque às vezes, em vez de calcular todo o resto, que pode ser difícil de descobrir, você simplesmente calcula justamente aquilo que você não quer. Ah, mas eu não quero saber a probabilidade de perder, eu quero saber justamente a probabilidade de ganhar. Sim, meu filho, mas vai ser mais fácil você calcular a probabilidade de perder e subtrair isso do resto, porque todo o resto te interessa. Então você calcula a probabilidade daquilo que você não quer e subtrai de 100%.
que aí é todo o resto que lhe sobra. Essa é a ideia de evento complementar. Claro que nem tudo vai ser evento complementar, mas você pode adotar essa ideia, porque nem sempre ela aparece. Né? Ah, se você for para a urna, qual a chance que você tem de ganhar? E você fica pensando, ah, tem 2 bolas, e tem 3, e tem não sei o que. Vai contando para ver quantas tem. Sim, era só você saber quantas bolas vermelhas tinha e excluir. Então, se você tem 5% de perder, o resto, a de ganhar vai ser, o resto vai ser 95%, que é o complementar. Essa é a ideia do complementar. Para algumas pessoas deve estar parecendo idiotice. Para outras pessoas talvez não tivesse sido tão fácil assim. Tá? Por quê? Porque frequentemente a gente esquece desse detalhe. Tá bom? Então, mas pense aí sempre nessa ideia do complementar. Obviamente nem tudo vai ser resolvido por ele, mas quando puder, vai facilitar bastante.